Não 100, mais 200 inscritos. Eu ia fazer esse vídeo pra comemorar os 100 e acabamos comemorando o de 200 também. Já aviso que o próximo especial vai ser quando tivermos 500, porque se for com 300 não vai dar tempo. Esse vídeo vai ser um AU muito interessante, já gosto muito, que é de Ben 10. E a AU de hoje vai ser uma AU chamada Ben 10 Del, uma AU em que o Ben não tirou o Omnitrix. Bom, mas antes eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam e compartilhem e... Pronto, gostaram do meu novo look? Vamos começar então. Acho que todo mundo sabe que antes do Força Alienígena, o Ben em algum momento tirou o Omnitrix. A gente só não sabe quando. Muitos teorizam que foi depois da perda do Feedback. O Feedback era o alien favorito do Ben. Ele usava basicamente tudo, ele era viciado, literalmente. Só que o dia ele enfrentou um Malware, um vilão que é um ultrater do mal, e basicamente ele tirou o feedback do Omnitrix. E por causa disso o Omnitrix travou o acesso à raça condutoide, ou seja, o Ben não pode mais virar feedback. No Omniverse o Ben chega todo destruído depois desse acidente, e depois de uma conversa do Azimuth sobre aprender com as perdas, que por sinal é uma das melhores conversas do desenho, aqui nessa AU o Ben pede pro Azimuth consertar o relógio. E ele disse que não, talvez ele não estivesse pronto pro relógio, mas que aquele olhar determinado fez com que o Azimuth voltasse atrás e consertasse o relógio, falando que ele é digno de ser o portador do Omnitrix. E aí nós vemos como está o Omnitrix, e veja que ele está um pouco diferente. Ele ainda mantém o formato dele, mas ele virou uma manopla, igualzinho ao do Ben 10.000 do clássico. O capítulo já começa com o Ben na forma de clone, ou idem, procurando alguém. E um detalhe interessante é que o Ben já consegue trocar de alien, estando transformado. Ele estava atrás da Encantriz e derrota ela facilmente. Parece que não é exatamente Encantriz, mas um clone temporal ou algo desse tipo. E bom, o Ben decide patrulhar a cidade de novo, e a Gwen fala que ele não dorme já faz dias, o que é meio absurdo. 1 hora se passa e os dois estão conversando lá, tá, velha? Descobrimos que o Ben ainda se sente responsável por tudo que aconteceu, como o Vilgax, o Kevin, que naquela época ainda era um monstro, o Feedback. Então ele decidiu sair da Terra, especificamente para a Academia dos Encanadores. Então a gente corta para uma conversa do Vomax e do Ben, e o Ben fala de uma conversa que ele teve com o Tetrax lá no filme Os Segredos do Omnitrix. E ele falando que salva as pessoas o tempo todo, o Tetrax fala uma frase muito interessante: você faz isso porque é a coisa certa ou pela empolgação de ser um herói? E bom, o Ben começa a refletir que na verdade ele fazia as coisas certas, mas pela empolgação. Um exemplo perfeito é o Feedback, ele fazia pela empolgação de ser o Feedback, não porque é a coisa certa. E o Vomax, vendo que o Ben tá decidido, ele deixa o Ben ir pra Academia dos Encanadores. Uma semana depois a gente vê o Ben e a Gwen treinando. E bom, a Gwen usa as magias, né, já que a Gwen é de Omniverse. E ela até tenta barrar o Ben de usar o relógio, porque, né, Ben 10, mas ele luta com ela corpo a corpo, que é interessante porque... por mais que o Ben saiba a defesa pessoal, ele não luta muito corpo a corpo. É só você ver no treino dele contra o Hulk no Omniverse que é um combate sem arma, ele tá atacando com os aliens. E depois de uma bela cabeçada, ele vira o Eco-Eco. Sim, ele tem os aliens do Força também. E obviamente ele ganha dela sem a menor dificuldade. Então eles têm uma conversa depois, e ela lembra a eles do Ben 10.000, do clássico. E ela fala pro Ben não terminar daquele jeito. Pra quem não lembra, o Ben 10.000 do clássico, apesar de ser o maior herói de todos os tempos, o protetor do universo, o Ben simplesmente abandonou a família dele. Ele pouco se importa pra Gwen e pro Vomax naquele tempo. E o Ben diz que nunca vai terminar assim. Depois disso, a gente vê o Max conversando com o Grão-Mestre Gil. Eu acho que esse é o nome dele, porque eu não lembro, mas ele é lá do Força. E o mais importante, ele fala que o Ben precisa de uma equipe. E aparece Cooper e a Lucy e a Kai, que muitos lembram dela do Omniverse por ser o par romântico do Ben em vez da Julie, mas ela na verdade é do clássico, do episódio Lobis Ben. Eu gosto muito desse episódio, inclusive. Então o Ben finalmente chega, e o mais importante, ele chega com estilo, virando chama no último segundo para sobreviver à queda. Bom, o Ben tá realmente surpreso por encontrar a Lucy e o Cooper, já que ele não sabia que teria que fazer um time. Mas o mais engraçado é que ele olha pra Kai e pergunta quem que é ele. A Kai até fica pistola, pergunta
perguntando se ele não lembra dela, e ele fala que não, porque a mente dele tá uma bagunça. E considerando que o Ben entrou em depressão depois de perder o feedback, eu compreendo totalmente. Eu já tive e posso confirmar que quando você fica em depressão, a sua mente fica uma bagunça, as memórias só somem. O Ben saca que eles vão fazer um time com ele, e o Ben diz que não, porque ele diz que dá conta de tudo. E aí uma coisa interessante, que na real, ele e o Cooper tiveram um passado. Pelo que dá a entender, ele teve alguma briga com o Dr. Animal que envolveu o Cooper e feriu ele gravemente. Pode ser um negócio dos 10 negativos, mas eu não sei. Então do nada a Gwen chega atacando um projétil de energia e o Ben defende com um escudo de energia feito pelo Omnitrix. O que é interessante porque o Omnitrix nunca fez isso. E bom, ele finalmente percebe que a Kai é uma garota, mas ele ainda não lembra dela, ele até tenta se lembrar quem é ela. E a Gwen fez isso pra, de novo, lembrar bem que ele não tá sozinho, uma lição que ele aprendeu desde o clássico. E o Ben fala que sabe disso e agradece pela ajuda dos dois, mas aí nós descobrimos algumas coisas. Que o Ben abandonou a escola, acho que o ensino fundamental 2 aqui pra nós, lá é o middle school, é a escola secundária, pra ficar caçando bandido. E fala que o Ben ainda tá traumatizado e ainda não se perdoa por isso. E bom, considerando que o Ben só se perdoou lá no Miniverse, já adolescente, realmente, esse Ben não se perdoou ainda, ele ainda carrega o trauma do feedback. E bom, aquele ataque da Gwen foi planejado, porque todos já sabiam que o Ben não ia cooperar, então eles já iram pra cima. A Kai tentou atacar ele, mas o Ben só desviou com toda a facilidade do mundo. Mas o Cooper disse que já estava preparado e já faz um campo de força pra prender o Ben. Só que o Ben não vai levar na boa e ele simplesmente vira o Friagem. E eu adoro esse design do Friagem porque parece que é um esqueleto, a boca dele tá aberta aqui como se fosse um esqueleto, tá na carne, mano, que design de Friagem da hora. E o Friagem passa de boa, mas quando o Ben achou que ia dar tudo certo, ele toma um tiro que acerta coisas intangíveis. E bom, o Ben é levado. E aí quando eles vão embora, o Cooper encontra a Gwen. Então na nave a gente tem um motivo do Ben tá aí, que é o Projeto Delta, que é basicamente um time de agentes secretos que lidam com ameaças planetárias, seja catástrofes ou problemas de guerra e tal. Tudo isso em segredo. A Lucy é quem se infiltra, já que ela é de uma raça alienígena, que o nome é difícil, então vai estar aí na tela, que tem o poder de se transformar em pessoas e também tem propriedades igual o Ultra-T e o Gosmo, ou seja, pode passar em outros lugares. A Kai, ela vai ser a operadora de campo. Não sei porquê, porque no clássico ela não fez nada de interessante e a utilidade dela só apareceu um pouco lá no Omniverse. No caso, o Cooper, ele vai ser o hacker do grupo, porque pra quem não lembra, o Cooper tem poderes tecnopatas, ele controla máquinas. E bom, até aí o Ben tá querendo entender o porquê que ele tá ali, porque ele não tem nada que combine com uma operação secreta. Só que descobrimos que na verdade ele não vai agir como espião, no caso ele vai agir como um último recurso. Caso algo dê errado, como eles serem pegos ou algum imprevisto, é aí que o Ben entra. Ele vai ser a última opção deles, a arma 10 ou arma X, eu não sei. E isso é tudo que tem por enquanto. Sinceramente, eu adorei essa U. Ela tem um baita do potencial, porque ela pega personagens que a gente não vê há tempos e que apareceram muito pouco, como o Cooper, a própria Lucy, a Kai também, e dá mais destaque nele, junto com o Ben, porque ele é protagonista. E eu tô muito curioso pra ver esse Ben, porque é um Ben que tá seguindo o caminho do Ben 2000, um Ben que está se afastando de tudo e todos, e que não superou, parece que, seus traumas. E bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Agradeço a todos pelos 200 inscritos. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com pessoas pra saberem mais sobre o meu canal. E vejo vocês por aqui outra hora.